Hello, people! Feliz Páscoa! Boa noite para vocês. Hoje eu vim falar de um assunto que eu não costumo falar muito aqui, né? Porque meu perfil não é um perfil religioso, mas eu não tenho como separar a minha fé do que eu faço, né? Na minha vida. Hello, Bernini! E como hoje é um dia muito especial para os cristãos, é um dia marcante na nossa vida para quem crê em Jesus como Salvador. Então eu não podia deixar passar, né? Então eu vou fazer durante essa Páscoa, eu vou fazer uma live hoje e uma live domingo, no domingo de Páscoa, para falar um pouco sobre Jesus, o Enneagrama, né? Sobre o que ele representa, né? O que a pessoa de Jesus, como é que a gente pode associar o Enneagrama à pessoa de Jesus, né? E pensando nessa sexta-feira, pensando no dia da crucificação, né? No dia que marca a história para sempre, não tem como a gente. Boa noite, pessoal que está entrando. Não tem como a gente deixar esse dia passar em branco, né? E hoje eu fiquei refletindo um pouco sobre tudo que é feito em prol da fé, né? Tudo que a gente faz pela nossa fé, tudo que, independente da religião, as pessoas que confessam algum tipo de fé, geralmente fazem coisas em prol dessa fé, né? Sacrifícios, holocaustos, jejuns, orações, peregrinações, né? E quando a gente pega a religião, a palavra religião, né, que significa religar, a religião é a forma que o homem encontrou para unir, para religar a sua espiritualidade com Deus, né? Porque de alguma forma essa espiritualidade se perdeu ao longo da vida. E quando a gente pensa num mundo perfeito, num mundo sem pecado, num mundo sem divisões, num mundo sem essa polarização, num mundo sem diferenças sociais, a gente fala isso é utopia. Não, isso é o plano que Deus fez para nós, né? É o plano maior, foi aquilo que Deus construiu para a humanidade. Só que com o pecado, com a separação do homem de Deus, isso se perdeu. Então, quando você olha, independente da sua religião, né? Porque a religião é essa forma de ligar o homem a Deus novamente. Então, seja cristianismo, espiritismo, islamismo, hinduísmo, todos eles são formas que o homem busca para se conectar novamente com Deus. Então, de alguma forma, a gente sabe que existe algo transcendente, algo maior que nós, alguma coisa que se perdeu e a gente quer isso de volta, né? Então, quando a gente fala de utopia, um mundo perfeito, um mundo sem diferenças, a gente pensa que é utópico porque a gente não consegue mais ver essa desassociação entre nós e o divino. E a religião vem, de uma certa forma, para tentar unir o homem novamente com Deus. Por que qualquer religião é falha nisso? Por que toda religião falha nisso? E eu estou falando de todas elas. Quando você pensa a religião pura e simples, até mesmo o cristianismo, quando você tenta entender essa religação como algo que depende de nós, isso nunca vai dar certo. Porque não é sobre o que nós fizemos, é sobre o que não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Jesus já fez. E a Páscoa vem nesse sentido para mostrar para a gente que essa religação é muito mais simples e é muito mais
menos trabalhosa do que a gente imagina. É porque o homem, por causa dessa perda das percepções imaculadas, que a gente fala muito, eu tenho falado muito com a galera do NA Club, com a galera da comunidade, existem percepções imaculadas da realidade. Então, a religião e a espiritualidade. Essa busca que a gente tem de encontrar novamente o divino em nós, ela não depende do que a gente faz. É lógico que tem os passos, né, que eu sempre falo aqui, coisas que a gente pode buscar. Mas, na verdade, tudo isso depende de um desapego muito maior ao ego, né? Por que eu tô falando isso? Vamos para eu não me perder aqui nas perguntas, vamos por partes. Existem percepções da realidade que são imaculadas, a realidade como Deus planejou. Só que por algum motivo, ao longo da vida, a gente deixou essas percepções serem manchadas pelo nosso ego, pela nossa forma de enxergar a vida, né? Pelos traumas que a gente sofreu, pelos medos e desejos que a gente sofreu. E aí a gente começa a construir fixações, formas da gente retomar essa comunhão com o divino que a gente perdeu. E essas fixações quase sempre têm a ver com coisas que a gente vai fazer para suprir esses medos, né? E desejos que vêm do ego. Então, cada tipo vai achar, de uma certa forma, um caminho para se ligar a Deus novamente, para se ligar ao divino, para se ligar ao transcendente. Então, o que eu estou falando? Independente da religião, você já buscou, de alguma forma, respostas para sua vida, né? Independente da religião. Porque aí dentro de você tem uma pecinha do tamanho de Deus que você não sabe qual é que está faltando. Ela é do tamanho de Deus, porque é o transcendente que está faltando aí dentro, né? A gente sabe, a gente entende que a nossa vida é muito mais do que essa matéria. A nossa vida é muito mais do que carne e osso. A nossa vida, a gente não sabe explicar, mas tem um negocinho lá dentro que diz, não é só isso, vai muito além disso, né? E a religião tenta explicar isso, né? A espiritualidade tenta explicar. Mas aí o que a proposta dessa live é mostrar o enneagrama vem como uma resposta que muitas vezes eu não entendia. Eu sou cristã, sou uma pessoa que nasceu, fui criada na igreja igual meus filhos. Não sei se vocês viram, né, os videozinhos aí da Laís. Fui criada entendendo que Jesus morreu, que Jesus veio, que Jesus, a Páscoa, que ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Mas eu não conseguia entender, sabe? E eu me perguntava sempre, Senhor, o que eu preciso fazer para ficar mais próxima de ti, né? O que eu preciso fazer para ser melhor, né? A Bíblia fala tanto de versículos assim, que ele cresça, eu diminua, tomar a cruz e seguir, né? Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e eu não conseguia entender esses versículos, né? Eu falava, o que isso quer dizer, né? O que é viver a vida, a espiritualidade, essa espiritualidade que a gente fala tanto, né? E foi quando eu conheci o Enneagrama, anos e anos estudando a palavra, né? E não estou dizendo que foi incompleto, mas o Enneagrama veio como uma resposta para essas dúvidas que eu tinha, assim, o que é o negar a si mesmo? E eu não conseguia entender. Foi então que eu entendi, por causa do Enneagrama,
e morreu. Ele veio, e hoje eu coloquei a caixinha aí, né? A gente estava falando do significado da Páscoa. E realmente a Páscoa judaica, uma moça botou, né? Ele veio, Jesus era judeu e celebrava a Páscoa. Sim, a Páscoa judaica era um símbolo lá no Egito, né? Lá no Gênesis, no Êxodo, quando o povo saiu, que Deus mandou que eles passassem o sangue nos umbrais da porta para que fossem protegidos da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Aquele sangue era um arquétipo do que estaria por vir, um símbolo do verdadeiro cordeiro que ia ser sacrificado, que nos daria essa passagem, que a Páscoa significa passagem, e ele viria para nos dar essa passagem da morte para a vida, né? Da escravidão para a liberdade. E quando a gente fala de Páscoa, não tem como você não associar o cordeiro, esse sangue, essa liberdade que ele nos deu de sermos livres da nossa carne, do nosso ego, da nossa vontade. E aí, quando você entende na pessoa de Jesus essas percepções, você pode dizer: eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Mas se você de alguma forma estuda Eneagrama, não tem como você afastar essa ideia do divino, de que existe um Deus e de que Deus está em todas as coisas e de que Deus é um conosco. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E o Eneagrama é a simbologia, né? A forma que o homem encontrou para explicar esse plano maravilhoso que Deus fez, né? E você pode espernear, você pode reclamar, você pode gritar, teclar, seja lá onde for, que não existe Deus, que isso é história da carochinha e tal, mas se você estuda Enneagrama e não consegue, pode ser até que você deixe de me seguir por causa dessa live, mas não tem como desassociar essa ferramenta, essa teoria que foi tão maravilhosamente elaborada, inspirada por Deus, pelos homens, né? A gente sabe que o Eneagrama começou lá na Babilônia, já era a busca dos babilônios entender essas leis naturais, né? A gente sabe que existe uma inteligência maior que está coordenando essas leis, que fez o mundo funciona perfeitamente, por mais que a gente observe hoje o caos. O sol continua nascendo todo dia. Estamos em época de Covid, mas o sol continua nascendo, a lua aparece de noite, as estrelas estão lá todas no seu lugar, as marés têm a sua ordem, a lua tem as suas fases, a primavera, o verão, o outono, o inverno, tudo acontece perfeitamente. A chuva continua caindo, a grama continua crescendo, as árvores continuam dando frutos. O que está diferente nessa história toda? O que está diferente? Eu e você. Porque a gente acha que a gente, de uma certa forma, a gente se sente superior a Deus. A gente sente pela o nosso egoísmo mesmo, né? Essa nossa prepotência de achar que a gente tem poder sobre alguma coisa. Tudo funciona perfeitamente. Tudo foi milimetricamente. Não tem como. Você pode bradar em alta voz que não existe Deus, mas você não consegue explicar o milagre de uma criança nascendo, por exemplo, né? De uma criança dentro da barriga da mãe, sendo ali gerada sem que a mãe nem lembra que o bebê existe e o bebê está ali sendo gerado, né? As estações vêm, as frutas vêm, os rios fluem, a água brota do chão. Se você já viu uma nascente, você vê que a água brota do chão, sem explicação, né? E a natureza está acontecendo. Mas nós, seres humanos, totalmente prepotentes, achamos que nós temos algum controle
sobre a nossa vida, né? Achamos que é pela nossa força de vontade que a gente vai se aproximar de Deus. É pelo meu sacrifício, é pelo meu jejum, pela minha inteligência, pela minha fé, pelas minhas orações. Tudo isso é muito bom, gente. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Mas lembra quando eu falo que o processo não é cognitivo? Ele também não deveria ser forçado. Não é pelo jejum, não é pelas orações, não é pelas peregrinações, pelos calos do joelho. Não é assim que a gente se aproxima de Deus. Tudo isso é muito bom. Tudo isso desenvolve a nossa espiritualidade, sim, mas não deveria ser algo cognitivo. Deveria ser algo como respirar. Então, quando eu falo que não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Jesus já fez. Ele já veio, ele já mostrou o caminho, ele já ensinou. E o que eu tenho feito aqui, embora eu não pregue o evangelho, beijinhos de Portugal, embora eu não esteja aqui para pregar o evangelho, essa não é a proposta deste perfil. Eu resolvi fazer essa live porque, como cristã, eu queria mostrar para você que existe algo além, que provavelmente você às vezes se pergunta o que está faltando. O que está faltando é isso. É você entender que Jesus já fez por você. Você só precisa limpar o seu óculos, limpar a sua visão, entender que a realidade independe da forma como você enxerga, né? Independente da sua fixação, da sua vingança, do seu perfeccionismo, da sua necessidade de ser admirado, de ser amado, da sua melancolia, da sua avareza, da sua necessidade de conhecimento. A realidade está acontecendo, o plano divino está acontecendo. Jesus já veio, Jesus já morreu por você. E você está aí nesse esforço, buscando pelos seus mecanismos, por causa do seu medo, do seu desejo, você está ali buscando formas de acessar essa transcendência, acessar essa espiritualidade, sendo que é muito mais simples. É só desapegar daquilo que você aprendeu esse tempo todo. E aí quando eu falo para as pessoas assim, é só deixar ir, é só desapegar. Ele fala, não é possível que seja só isso. É a mesma coisa quando a gente fala, Jesus veio e morreu, é só você reconhecer isso. Ah, não é possível que seja só isso. A nossa prepotência é tão grande que a gente não acredita que é só fazer isso, né? Então assim, como eu evoluo? Carla, como é que eu vou para a flecha tal? Não é só modelar, né? Como é que o 8 vai para a flecha 2, Carla? Não é só, hoje eu vou acordar toda bonitinha, toda menininha, toda, né? Não é assim, não é cognitivo e não é um esforço nosso. É simplesmente deixar ir a convicção de que eu tenho controle sobre todas as coisas. É deixar ir essa convicção de que eu sou responsável pela minha salvação, pela minha espiritualidade, pelo meu desenvolvimento. Não é isso. É sobre como dou seguimento ao que acredito e respeito. Recebi dele o reconhecimento de ser um ser, eu tenho muito para doar e amar. Isso mesmo. A gente é moldado, as nossas crenças, né? Vem de coisas que lá na primeira infância foram ditas para nós e que a gente foi recebendo, né? E eu vejo muito assim, quando estou conversando com pessoas no direct, aqui nas lives e tudo, que muita gente tem dificuldade de perceber essas coisas lá da infância, né? Mas eu não me lembro a minha infância. É porque são coisas que estão tão cristalizadas na nossa personalidade, tão cristalizadas na nossa alma, que a gente não consegue ver. E aí não consegue desapegar, porque fala assim, não é possível que seja só isso. Carla, não é possível que a evolução seja só eu desapegar. E eu falo, é só isso. É porque não é simples, né? Quer dizer, é simples, mas não é fácil. Então, por isso que a gente fala que são 5 passos, né? Os 5 passos, né? Para desapegar do ego. Mas, esses 5 passos são para ilustrar uma coisa que é muito mais simples. É desapegar. É falar, caraca, é só isso. Eu só preciso deixar aí essa necessidade de ter o controle sobre todas as coisas. De achar que todo mundo vai me trair o tempo todo. Ou, no caso de outros tipos, né?
Tipo 2, de achar que eu não sou amado o suficiente, que eu preciso bajular, que eu preciso comprar o amor das pessoas. O tipo 1, essa necessidade de achar que o mundo é tudo errado e que tá todo mundo errado e eu preciso consertar, eu preciso... Cara, quem é você, assim, diante de Deus, né? Pra dizer que a criação dele, que a obra dele precisa ser consertada. O que precisa ser consertado é você, né? E aí, para todos os tipos, isso, né? O tipo 9 tava conversando com uma seguidora também, tipo 9, que, cara, eu não consigo entender, o negócio fica preso e eu não consigo falar, né? Então, deixa aí essa ideia de que tua opinião não tem valor, né? Que você é uma pessoa de segunda classe, vamos dizer assim, que sua opinião não é importante. Deixa aí. Não é sobre o que você faz, é sobre o que ele já fez, o que Jesus já fez, né? Então, eu quis deixar essa mensagem aqui, né? Como eu disse, não, o perfil não é cristão, mas eu quero, como cristã, deixar hoje aqui a minha mensagem sobre o dia da Páscoa. Jesus veio para nos libertar dessa escravidão do ego. E quando você olha o Enneagrama, quando você olha a pessoa de Jesus, ele é o Enneagrama completo, né? Ele é a perfeição, né? A plenitude da imagem de Deus em uma pessoa só. Então, quando você olha, infelizmente o água ainda me ofereceu, pois às vezes me sinto melhor. Sim, é isso que eu tô falando, né? É deixar aí essa convicção. Todos nós nos achamos melhores, de alguma forma, né? O 1 se acha mais certo, o 2 se acha que deveria ser mais reconhecido, o 3 acha que deveria ser mais valorizado, o 4 acha que deveria ser mais amado, mais diferenciado, né? O 5 acha que é melhor, que é mais inteligente, o 6 acha que é mais responsável, e por aí vai. Né? Não vou ficar falando de todos aqui, mas a gente se acha melhor, né? E que acha que vai lutar com as nossas armas. E quando você olha a pessoa de Jesus, você fala assim, eu às vezes lia a Bíblia e falava assim, cara, Jesus era bipolar, não é possível, né? Porque você olha, num momento ele fala assim, não, deixa vir as crianças, deixa, e pegava as crianças no colo e abraçava e deixa que é delas o reino dos céus e tal. Aí ia para lá, ia para os fariseus e raça de víboras, né? Se fosse os seus filhos da mãe, não sei o quê, quem vocês pensam que são e não sei o quê. Aí depois vai lá, a mulher quebra o vaso, o perfume nos pés e o povo tenta repreender e fala, não, deixa ela lavar, ela escolheu a melhor parte, não sei o que, deixa ela aqui, ela tá me preparando para a morte, não sei o que. Aí vai pro outro, aí vai pro templo e chuta lá chuta lá as barracas de todo mundo. Vocês estão transformando meu templo num mercado, não sei o que. Então você fala assim, não é possível, né? E aí na ceia, né? E quando você pensa na sexta-feira mesmo, no dia da morte, ele senta com Judas, sabendo que Judas ia trair, e chama Judas de amigo, né? Quando ele já chega ali no Getsemane com os soldados, Jesus fala, amigo, o que você veio fazer aqui? Né? E ceia com ele, e senta, mesmo sabendo ele estar ali, partindo o pão, com aquele que ele sabia que ia trair. Então, assim, é muito além, né? Ele manifestava todas as virtudes, a serenidade, a humildade, né? No lava-pés ali, ensinando os discípulos. Essa coisa de menor, de maior é o que serve, né? Você precisa desapegar das suas crenças, dos seus valores, você precisa lavar os pés das pessoas. Você ter esse lavar os pés eram servos que faziam, porque as pessoas andavam de sandália no meio do deserto, o pé todo cascudo, imagina, né? Não tinha podóloga, não tinha lixa, não tinha nada. Então aquele pé todo cascudo de deserto caminhando na sandália, chegar lá, o escravo ia lá e lavava os pés da pessoa. Então ele estava mostrando o quê? Desapega dessa tua ideia de que você é melhor que o outro, você tem que lavar o pé do outro mesmo. Não é o sentido hoje para nós de ir lá e lavar, mas é você ter a capacidade de entender
que você não é melhor que aquela pessoa, porque a tua crença maior é o que serve, exatamente. Porque eu estudo Enneagrama, eu agora sou uma pessoa iluminada, então eu não vou me rebaixar a fulano que está totalmente desintegrado, né? Jesus mostrava isso, essa humildade, né? Essa verdade de não ele em nenhum momento, né, e os discípulos não entendiam isso. Em nenhum momento ele falou, cara, vocês estão viajando na maionese, né? E os discípulos ficavam esperando porque achavam que ele era o Messias político, aquele que vinha para quebrar tudo, tirar Roma do poder, né? Então ficava assim, e aí ficava, quem vai sentar do teu lado, né? Quando o teu reino chegar e não sei o que, gente. Em nenhum momento eu disse isso, né? Então essa verdade de mostrar o meu reino não é aqui, o meu reino não é aqui, vocês estão preocupados com isso, e aqui é hora de servir, é hora de desapegar, né? O desapego, né, do tipo 5 ali, de vocês estão pensando nisso e o filho do homem não tem onde dormir, né? A gente dorme no deserto, a gente vive caminhando de casa em casa, contando com a ajuda das pessoas. Então a coragem do 6, né? A sobriedade do 7. E é muito legal, por exemplo, né? Eu acho muito divertido assim, por exemplo, o primeiro milagre dele no casamento, né? Que ele transforma a água em vinho. Ali não tinha a ver sobre, então Jesus estava estimulando a bebedeira? Não, né? Ele estava salvando uma família da vergonha, porque você ficar sem vinho num casamento era muito vergonhoso, porque as festas duravam 7 dias. Aí você imagina para uma família que está começando, né, ficar sem o vinho na festa. Então não foi sobre essa gula, né? Essa necessidade de continuar festejando, foi sobre salvar uma família da vergonha pública. E aí você vê essa sobriedade, né, de saber o que fazer na hora certa. Você vê a inocência, a honestidade, a verdade na hora de falar o que precisava ser dito, né? Então quando ele vai lá e quebra tudo lá no templo, não tem a ver com cara, ele surtou, não. Ele realmente estava mostrando o que vocês estão fazendo da religião. E isso a gente poderia dizer nos dias de hoje também, o que estamos fazendo da religião, né? E aí o amor, a ação, né? Você vê ali a cura dos doentes, você vê quando ele ia lá nos lugares onde tinham leprosos. Os leprosos, eles andavam com um sininho, né? Para que todo mundo soubesse. Aquilo era altamente contagioso. A lepra é altamente contagiosa, né? Mas na época não tinha cura. Então eles andavam com o sininho para avisar que estavam chegando. E Jesus ia até lá e entrava mesmo, né? Então essa ação aliada ao amor do 9. Então você vê que ele tinha todas as características, né? E com isso, o que ele nos ensina? Nos ensina a desapegar. Larga a mão daquilo que você acha que pode fazer. Não é sobre o que você vai fazer. Não é sobre o processo que você está fazendo. É sobre a jornada que você vai caminhar a partir de agora, com o seu conhecimento, né? Conheci meu tipo, entendi as dinâmicas. O que eu vou fazer com isso? Cara, tá aqui, ó. Deus, Jesus, tá aqui, né? Eu quero desapegar. Eu quero deixar aí essa ideia de que tudo é por minha conta. Eu quero deixar aí essa convicção de que eu sou dono disso aqui, que eu tenho algum poder sobre o meu futuro. O que eu tenho é o agora. O que eu vou fazer com agora? Eu só tenho este segundo de vida. Eu posso morrer agora aqui, nem acabar essa live. Então, o que eu vou fazer com o meu agora? Como é que eu vou viver o meu agora? Então, é muito mais sobre o que ele fez do que o que eu posso fazer. Quando ele diz eu sou o caminho, é porque ele não é o destino. Tem muita gente achando que Jesus é o destino.
Eu vou segui-lo para chegar no céu. Ele é o caminho. Ele é a forma de viver. Ele é a forma de viver esta vida enquanto estamos vivos. Então, se você enxerga Jesus como destino, você não entendeu nada, como eu também não entendia. Eu achava que Jesus era um destino, um alvo que a gente ia alcançar. A santidade, a busca. Ele é o caminho. Ele é a forma. É por isso que, para mim, não tem como desassociar o Enneagrama da cruz. Porque Jesus é a personificação do Enneagrama. Jesus é o caminho. Como que eu faço para viver uma vida ao ponto de transcender? Segue o caminho. Segue o mapa, esse mapa do tesouro. Pega ele e anda nele. Então, para mim, é impossível desassociar. Como eu disse, eu não falo disso aqui. Eu ensino Enneagrama como uma teoria, como um mapa do tesouro, realmente. Mas eu não podia, nessa data simbólica, importantíssima para os cristãos, deixar de falar. Você quer descobrir a pecinha que está faltando aí? Segue o caminho. Segue o exemplo de Jesus. Segue. Ele morreu a sua morte para que nós vivamos a sua vida. Então ele morreu para que você não tenha que fazer mais nada. Não depende mais nada de você. Não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre o que eu posso ofertar, é o que ele já me deu. Não é sobre as coisas que eu vou fazer para conquistar alguma coisa. Já está conquistado. Eu só preciso entender que para ter essa religação, né, a gente se afastou e agora eu preciso me reencontrar com o divino, me religar. Essa religação não é nada que eu possa fazer assim, pelo meu esforço. É simplesmente aceitar que o que precisava ser feito já foi feito. E agora, como que eu caminho? No caminho, né? Parece filosófico, mas é deixar acontecer, é tirar o teu óculos da personalidade, é enxergar as pessoas como Jesus enxergou, é enxergar a você mesmo como Jesus enxergou, é enxergar além daquilo que o ego insiste em te dizer, que você não é correto, que você não é amado, que você não tem valor, que você não achou sentido para a vida, que você não tem respostas, você não sabe qual é a verdade, que você não é suficiente, né? Você não vai achar segurança, que a vida não é suficiente, ela nunca vai ser plena, que você vai ser traído, que você não pode ser vulnerável e que a sua opinião não vale nada, que você é uma pessoa menos importante. Então deixa aí isso. Ele provou que você pode ser muito mais. Deixa aí essa ideia de que você é a imagem e semelhança de Deus. Deixa aí essa ideia de que você é imperfeito, que você vai ter todas as respostas, porque você não vai conseguir. Quando você entende, você se une novamente ao divino, ao transcendente, ao Deus que te criou, você consegue finalmente entender que é muito além do Enneagrama. Quando eu falo o tipo é só o começo, é porque ele é só o começo mesmo. É muito além. A galera que está na comunidade pode dizer. O que a gente tem estudado lá, o que a gente tem presenciado lá, é muito além do tipo. É muito além de formulinhas de sucesso. Esquece isso. Não é sobre o que nós vamos fazer. Não é uma fórmula de sucesso. É o desapego daquilo que você cresceu acreditando que você era. Esquece isso. Você é muito mais. Você é imagem e semelhança de um Deus que é perfeito, que é amoroso e que está disposto a te ajudar nessa caminhada. Ele é o caminho por onde você vai andar. Então, era isso
que eu queria deixar para vocês. Feliz Páscoa. Que nesse fim de semana vocês possam refletir bastante sobre isso, independente da sua fé, independente da sua religião. Pensa nessa pecinha que está faltando aí na sua vida, esse pedacinho que tem o tamanho de Deus, e tudo que você creu até agora, tudo que te disseram que você era, tudo que disseram que você não podia. Pensa nisso e celebre esse fim de semana. No domingo eu volto para falar um pouquinho sobre a vida, a morte e a vida, a verdadeira vida. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa sexta-feira, bom sábado e um domingo de vida, né? De nova vida para todos nós. Um beijo.